Prepare o seu coração para viver um momento marcado pela presença de Deus. Uma palavra de fé, poder e renovo, ministrada pelo pastor Paulo, diretamente do Ministério Renascer dos Milagres. Apocalipse capítulo 22. Nós estamos no terceiro domingo, onde fala do mergulho nas águas. Jesus é a fonte de água da vida. Jesus está convidando o seu povo para mergulhar nele, para conhecê-lo, da profundidade na qual ele é, na qual ele tem. E hoje é o terceiro domingo. Fico feliz por você que está junto conosco em todos os domingos, mas fico feliz também por você estar aqui hoje, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai segurar na sua mão e levar você até a fonte que jorra. E ele diz: se você tem sede, beba da água da fonte da vida, porque a intenção de Jesus é ver você mergulhado nela, e dentro de você fluir também esta água, rios de Deus. O rio de Deus está passando neste lugar. Glória a Deus. Deixe o rio do Senhor passar neste lugar. Deixe fluir sobre a sua vida, sobre a sua mente. Deixe fluir nos seus sentimentos, na sua alma. Deixe fluir nas suas dúvidas. Deixe fluir na sua alegria. Por onde esse rio passar, a terra seca volta a ser fértil. Por onde esse rio passar, vai regar a semente, que é a palavra dele, para que ela possa crescer, florescer e em ti dar muitos frutos. Deixe esse rio passar na sua mente, no seu coração, levar mágoas antigas, palavras que você ouviu, que você não era digno de ouvir aquela palavra, e desceu no seu coração. Deixe esse rio passar e tirar toda enfermidade que encontra no seu físico, toda enfermidade que se encontra na sua alma. Deixe esse rio passar e levar todas as palavras que fazem você ainda chorar. Aquele coração que sangra hoje será estancado em nome de Jesus. Aleluia! Aquela terra seca, porque a semente não conseguia crescer, hoje será inundada pelas águas que saem do trono. Em nome de Jesus. 7 mergulhos. Coloca para mim 7 mergulhos. Eu quero que você agora feche seus olhos. Coloque a mão sobre a sua palavra. Você que trouxe a palavra. Você que não trouxe a palavra, não tem problema. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos nesse momento. Pai, a tua presença é real, Senhor, neste lugar. Aonde o teu povo está falando do teu nome, o Senhor está no meio deles. Em nome de Jesus, mais uma vez, nós pedimos pela tua misericórdia, Senhor. Fala conosco, perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, mas queremos ser agraciados pelo teu poder, queremos ser agraciados pela tua graça, Senhor. Envolva com o teu Espírito Santo cada homem que estiver aqui, cada mulher que estiver aqui, cada criança que estiver aqui agora seja envolvida, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor se abra, Pai amado, Pai querido, para que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos olhar e saber que é um Deus poderoso, assentado no seu mais alto e sublime trono, e Ele é santo, 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 e toda a terra, e toda a igreja, ministério, renascendo os milagres, está sendo cheia, impactada da tua glória. Pai amado, toca onde a medicina não toca, fala, Senhor, aonde muitas pessoas não conseguem falar, segura na nossa mão, nos põe de pé, reveste-nos, ó Pai, com a tua armadura, porque nós queremos marchar agora contigo, Senhor, marchar em direção às águas profundas, queremos mergulhar, Deus, aquele que não sabe nada, não conhece nada, não sabe nadar, encandeira, manda, levanta na paz, confia no teu Espírito, confia no Espírito
Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, igreja, diga amém, graças a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 22. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E de Gênesis até Apocalipse há uma grande revelação da palavra de Deus para o seu povo. Deus não desiste de ninguém. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele não desistiu de nós. Aleluia. Você vai sair daqui totalmente encharcado no Espírito Santo. Você vai levar uma grande bênção para a sua casa, para a sua família. Para esse mês de julho, você vai levar uma grande bênção em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 22. Assim que você encontrar, dá uma glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, diga amém. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas mesas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra foi revelada através do Espírito Santo para um homem chamado João. João, o discípulo. João estava preso na ilha de Patmos, mas João tinha uma promessa. Você pode estar passando o que estiver passando, mas Deus tem promessa na sua vida, e Deus sempre há de revelar algo maravilhoso para você. Interessante, irmãos, que aqui João está preso. O que nós, quando estamos passando por uma dificuldade, passando por uma decepção, passando por uma angústia, passando por um momento difícil, nós procuramos a Deus, mas nós queremos uma resposta para a nossa dor, nós queremos uma resposta para aquela situação, nós queremos uma resposta que Deus fale conosco, de como agir naquele momento. João estava preso na ilha de Patmos, e Deus veio e trouxe uma grande revelação para ele, mas não a revelação do problema na qual ele estava passando, não da revelação da dor na qual ele possa estar passando. Deus mostrou algo maior para João. Abriu-se os céus e começou a revelar quem ele era e para onde João iria. Esse Deus maravilhoso quer revelar para você coisas grandes e firmes. Hoje Ele convida a mergulhar, como foi falado aqui no primeiro domingo, sobre um homem chamado Naamã, que ouviu a voz através de uma menina que estava como escrava na casa dele. Ela estava ali aos olhos do
ela estava ali para servir, mas para servir a Deus. E quando ela lança uma palavra, lá na minha terra tem profeta, e ele pode encontrar a cura. Eu digo para você, aqui no Ministério Renascer dos Milagres, tem a palavra profética, e Deus também pode resolver o seu problema. Deus pode te curar, te libertar, abençoar você, trazer você para uma nova dimensão de milagres. Aleluia! Como também foi falado, ele ouviu, ele acreditou e ele partiu. Irmãos, um passo de fé alegra o coração de Deus. Um homem que se prostrava diante de outros deuses, um homem que era general de exército, foi tocado pela palavra de Deus. E todo aquele que é tocado pela palavra de Deus, algo sobrenatural acontece. Ele partiu em busca daquilo que ele não tinha. Ele tinha honra, ele tinha glórias, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha família, mas ele não tinha saúde, ele não tinha sossego, ele não tinha descanso, ele não tinha e não conhecia o Deus de Israel. E quando ele chega lá, ele achou que os céus iam abrir, que o profeta chegaria, colocaria a mão nele e falaria algo maravilhoso, e apenas recebeu uma palavra: confia na palavra de Deus e vai. Ele se revoltou, ele disse: isso não é para mim, eu pensei que teria glórias, mas isso não é para mim. Pegou o caminho de volta para a frustração, pegou o caminho de volta para a humilhação, pegou o caminho de volta para o seu tormento. Mas como Deus não desiste de ninguém, não faz acepção de pessoas, no meio do caminho, Deus usa quem Ele quer, e usou o escudeiro de Naamã para dizer assim: Senhor, o Senhor faz coisas tão grandes, o Senhor na batalha é temido. Aquele profeta pediu uma coisa tão pequenininha, será que você não teria condições de fazer? Aquela palavra entrou no coração dele, e em nome de Jesus, essa palavra está entrando em nossos corações nesta noite. Ele parou, irmãos, ele parou. Há certos momentos da nossa vida que nós temos que parar. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e nós não estamos dando ouvido, mas Deus não desiste de ninguém. Então aquele homem parou. Ele disse: eu não quero voltar mais por esse caminho. Eu não quero mais para voltar o caminho da mentira, o caminho da frustração, o caminho da dor, o caminho da enfermidade. Eu não quero. Então volte e mergulhe nas águas do Rio Jordão. Hoje o Espírito Santo está convidando você: mergulhe nas águas que estão sendo derramadas aqui na igreja. Irmãos, quando você está sozinho, você é uma pessoa, mas quando você está no meio de pessoas e Deus revela você, você fica todo sem jeito. Naamã ali tinha que se revelar para os seus soldados. Muitos não sabiam que ele era leproso. Ele teve que tirar as suas vestes, e ali todos viram realmente quem era Naamã. E ele se humilhou. E a palavra de Deus diz que se o meu povo, que me chama pelo meu nome, a primeira coisa que ele fala: se humilhar e orar e me buscar e deixar esses caminhos, eu ouvirei dos céus. Deus está nos ouvindo nesta noite. Irmãos, eu abro a sua atenção, olha para cá. Deus está ouvindo as batidas do seu coração. A palavra ainda nem chegou aos seus lábios, Ele sabe o que você vai falar. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor dos Exércitos. Naamã vai para o mergulho. Naamã mergulha a primeira vez. Aquela
ele se mistura com aquela água barrenta, e ele sobe a primeira vez e nada. Então, ele sabe no coração dele, foram 7 vezes. Então ele mergulha a segunda vez e ele olha e nada. Quantas vezes você até está na presença de Deus, vem em todos os cultos, está pedindo para Deus e nada acontece, nada acontece. Não acontece porque Deus está vendo a sua fé, mas a sua bênção já foi decretada pelos céus. Aleluia! Ele mergulha a terceira vez, nada. Mergulha a quarta vez, nada. A expectativa, a ansiedade. E a palavra de Deus diz: tira toda a ansiedade do seu coração, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida dos detalhes. Irmãos, desde quando você nasceu até hoje, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele não sabe agora, Ele sabe desde quando você nasceu. Quantos já caíram, quantos já nasceram, e Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele te conhece por dentro e por fora. Nós não nos conhecemos por dentro, apenas por fora. Porque quando nós vamos no espelho, aquela imagem reflete, mas não reflete o que você está sentindo, não reflete o que você está passando, não reflete o caminho que você está percorrendo. Mas Deus conhece, e mesmo assim, Ele estende as suas mãos e convida para mergulhar nas águas. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, Ele mergulhou a 5ª vez, Ele mergulhou a 6ª vez. Imagina o coração de Naamã, mergulhou a 6ª vez e nada, não aconteceu nada. É pela fé. O mover de Deus é pela fé. Na 7ª vez ele fechou os olhos e mergulhou nas águas. E no coração dele ele dizia: agora é tudo ou nada. Com Deus é assim, irmãos. Muitas das vezes nós queremos chegar, nós queremos ser abençoados, mas nós patinamos, não saímos do lugar. Por quê? Porque nós dizemos: ah, Senhor, eu estou aqui, mas não se entrega, não se lança, não mergulha. Deus está falando: quem? Você entregou sua vida para mim, mas você quer dirigir. Você entrega um problema para mim, mas você quer pegar. Você fala no meu nome, mas a semana me esquece. Eu quero você por inteiro. Ele queria Naamã por inteiro. Naamã mergulhou. Para nós parece tão rápido, mas passa um filme na cabeça de Naamã. Quantas pessoas ele matou, quantas famílias ele destruiu. Será que Deus não estava tratando com ele dentro desses 7 mergulhos? No último mergulho ele mergulhou, e quando ele subiu, a palavra de Deus diz que a pele dele era como uma criança recém-nascida. Todas as cicatrizes de batalha sumiram. Toda aquela enfermidade de lepra desapareceu. Naamã era uma nova pessoa. Quando Naamã subiu e se viu daquele jeito, ele começou a dar glórias ao Deus de Israel. Ele podia vestir sua roupa agora e ir embora, voltar para a Síria, mas não. Ele disse: eu vou para a casa aonde Deus está. É por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. Eu vou para a casa onde Deus está, porque lá tem profeta. E quando ele volta lá, ele bate na porta, ele quer agradecer. Ele acha que vai sair um moço novamente falando alguma coisa para ele. Agora não. Agora sai o próprio profeta Eliseu, marchando com um sorriso no rosto, com os olhos abertos, com os braços abertos, querendo receber Naamã. Porque Naamã já não era mais o mesmo. Não somente a cura do físico, mas Naamã foi curado na alma e foi transformado pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Outra mensagem que foi pregada aqui, Deus fala com o profeta. Irmãos, não estou falando de um leigo agora, não estou falando de um homem que não serve a Deus, estou falando de um profeta. Profeta é aquele que Deus escolhe, separa, santifica e fala: você vai ser minha boca na face da terra, e tudo que eu falar para você, você fala com o meu povo. Toda bênção que eu derramar em você, você derrama sobre o meu povo. E Deus está falando comigo agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça, porque Deus está derramando uma grande bênção
eis aqui. Pode falar. Você está vendo esse rio? Interessante, irmãos, que Deus falou: entra nele. Ele poderia entrar até não achar mais os pés. Mas toda vez que Deus fala conosco, nós ainda temos um pouquinho do nosso eu para decidir o que nós vamos fazer. Ele chamou o profeta e disse: vem. O profeta foi, obedeceu, mas entrou até a canela e parou. Por que ele não entrou mais? Porque ele ainda, mesmo sendo profeta, estava cheio dele. Ele parou. Até aqui eu vou. O senhor pode falar comigo, o senhor já fala comigo, eu não sei o que o senhor quer. Então o profeta disse: assim como você obedeceu, entra mais um pouco. E ele entrou. Agora a água estava na barriga. Ele ouvindo a palavra de Deus, mas ainda estava ouvindo o seu coração falar. Até aqui está bom. E Deus, vendo isso, disse: entra mais um pouco. Hoje, a palavra entra para você, é para você entrar de cabeça, mergulhar de cabeça e deixar o Espírito Santo segurar você. Aleluia. Aí ele está aqui. Aí Deus fala: entra mais um pouco. E ele entrou e começou a bater a água na boca. Sabe quando você tem que ficar nas pontas dos pés, mas você ainda é dono da situação? E Deus fala: agora você entra mais um pouco. Ele entrou, ele perdeu os seus pés. Agora quem dava a direção era o Espírito Santo. E ele mergulhou nas águas. Hoje Deus quer fazer a mesma coisa com o seu povo. Assim como Noé, você vai ter que mergulhar nas águas. Constrói uma grande arca, mas todo navio tem que ter um timão, que é a direção, e um leme, porque ele comanda para onde ele quer virar. Mas na arca, aonde Noé entrou, não tinha direção, que chama timão, e também não tinha leme. Era Deus quem estava conduzindo Noé durante aquela tempestade. Então, não olhe para a tempestade. Acredite que as mãos do Senhor estão dirigindo os seus passos, estão dirigindo a sua casa, estão dirigindo a sua família. A palavra de Deus diz: então o anjo me mostrou um rio da água da vida, que, claro como cristal, é aquela água que você pode ver, é transparente, fluía do trono de Deus e fluía do Cordeiro. Irmãos, sai do trono de Deus a água, chega em Jesus, começa a jorrar. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é a fonte de água da vida. Porque quando Deus quer abençoar, Ele vai até Jesus e derrama sobre o seu povo. E a palavra de Deus diz: aquele que quiser vinde a mim, porque o Pai está em mim. Para nós irmos a Deus, nós temos que ir até Jesus, passar pela água da fonte da vida e ser poderosamente impactado pela graça imerecida que nós recebemos. Deus está aqui, você acredita? Tem um louvor que diz: existe um rio, Senhor. Nós vamos louvar esse louvor agora. Eu gostaria que você ficasse em pé. Existe um rio, louvor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, e Deus está passando com este rio por aqui. Hoje você mergulhou nas águas, e eu digo para você: pode até ser que seja o Rio Jordão,
Você pode olhar para cá e saber coisas que não te agradam. Você pode olhar para cá e dizer: não é aqui o meu lugar. Mas mergulhe nas águas desse Rio Jordão. Os céus vai se abrir e você vai ouvir uma voz: este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada, na qual eu me comprazo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre vós e vos dê a paz. O amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo permaneça hoje e para todo sempre em nossos corações. A igreja diz: amém. Viva Cristo nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Tenha uma ótima semana, um ótimo mês de julho, abençoado em nome de Jesus.